Hoje eu quero que vocês façam um exercício mental comigo. Pensem na última reunião de trabalho que vocês tiveram. Aquela reunião que podia ter sido um e-mail. Sabe aquela que tinha gente demais, que durou o dobro do tempo necessário, que alguém usou para fazer um discurso longo sobre a própria experiência pessoal e que terminou com uma decisão de marcar outra reunião? Pois é. E se eu te dissesse que tudo isso, tudo, é técnica de sabotagem? E que existe um manual real, escrito durante a Segunda Guerra Mundial, que ensina exatamente essas coisas como método para destruir organizações inimigas. Nessa semana, vamos falar sobre o Manual de Sabotagem Simples, um documento de 1944, produzido pelo OSS, o antecessor direto da CIA. Um manual classificado como secreto, que foi distribuído para os cidadãos comuns da Europa ocupada pelos nazistas, ensinando como sabotar o esforço de guerra alemão, sem bombas, sem armas, sem treinamento especial, só sendo incompetente de propósito. O documento ficou classificado por mais de 60 anos, até ser desclassificado pela CIA em 2008 e publicado no site da agência. Quando as pessoas finalmente puderam ler, a reação não foi exatamente a esperada. Ninguém ficou chocado com as técnicas de sabotagem. As pessoas ficaram chocadas porque reconheceram o próprio local de trabalho. Mas antes de chegar no manual em si, a gente precisa falar sobre o homem por trás de tudo isso. Um cara que ganhou a medalha de honra na Primeira Guerra, virou advogado em Wall Street, era colega de faculdade do futuro presidente dos Estados Unidos e um dia decidiu levar uma pistola com silenciador para dentro da Casa Branca e disparou 10 tiros enquanto o presidente estava ocupado, ditando uma carta no cômodo ao lado. Roosevelt não ouviu um único disparo. Seu nome? William Wild Bill Donovan. E a gente começa por aí. William Joseph Donovan nasceu em 1º de janeiro de 1883 em Buffalo, Nova York. Filho de imigrantes irlandeses católicos pobres, primeiro de 8 filhos, 4 dos quais morreriam jovens. Não era exatamente o perfil de quem você esperaria ver no topo da inteligência dos Estados Unidos. Mas Donovan tinha uma coisa que o diferenciava de praticamente todo mundo ao redor. O cara simplesmente não tinha medo de nada. Depois de se formar em Direito em Colômbia, Donovan entrou para a Guarda Nacional de Nova York, no famoso regimento Fighting Irish. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, ele foi para a França com o regimento e foi lá que nasceu a lenda. Conta-se que um dia Donovan colocou seus soldados para correr 3 milhas com equipamento completo, por cima de muros, por baixo de arame farpado, através de riachos gelados, subindo e descendo morros. Os homens desabaram no chão sem ar, sem fôlego, destruídos. E Donovan não estava nem suando. Foi aí que os soldados começaram a chamar ele de Wild Bill, não como elogio, mas como reclamação. Donovan voltou da guerra como um dos soldados mais condecorados da história dos Estados Unidos. Só pela Primeira Guerra, recebeu a Medal of Honor, a Distinguished Service Cross e a Distinguished Service Medal, além da Silver Star e do Purple Heart. Ao longo da vida, acumularia também o National Security Medal, tornando-se, acredita-se, a única pessoa a ter recebido essas 4 maiores condecorações militares dos Estados Unidos. O homem era basicamente uma coleção ambulante de medalhas. Nos anos entre as guerras, Donovan virou advogado de sucesso em Wall Street, serviu como procurador federal e como assistente do procurador-geral. Manteve contatos políticos nos Estados Unidos e no exterior e continuou próximo de Roosevelt. Era o tipo de pessoa que transitava entre mundos, dos salões do poder em Washington aos campos de batalha, da elite social ao submundo da inteligência britânica. Mas aqui vai o contexto que importa. Antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinham uma agência de inteligência centralizada. Nada. O Exército tinha a sua, a Marinha tinha a sua, o Departamento de Estado tinha a sua, e nenhuma falava com a outra. Era cada um por si. Roosevelt já tinha percebido o problema antes mesmo de entrar na guerra. Em julho de 1941, 5 meses antes de Pearl Harbor, ele nomeou Donovan como coordenador de informações do COI, uma nova agência civil ligada diretamente à Casa Branca. Quando veio o ataque de 7 de dezembro de 41, que expôs de forma brutal a falta de coordenação do país, a necessidade ficou ainda mais evidente.
Em 13 de junho de 42, o COI se transformou no Office of Strategic Services, o OSS, a primeira agência de inteligência centralizada dos Estados Unidos. Com Donovan no comando, obviamente. O OSS era uma coisa completamente nova na história do país. A agência fazia de tudo: coleta de inteligência, análise estratégica, propaganda, contra-espionagem, operações especiais atrás das linhas inimigas. O perfil de quem Donovan recrutava era tão variado quanto as missões. De um lado, professores de Harvard, historiadores de Yale, economistas de Princeton, a elite intelectual do país. Do outro, ladrões, vigaristas e especialistas em arrombamento. No seu auge, o OSS tinha cerca de 13 mil funcionários entre militares e civis e operou em mais de 40 bases ao redor do mundo, de Casablanca a Xangai, de Estocolmo a Pretória. Agentes do OSS operaram atrás das linhas nazistas na Europa, treinaram guerrilheiros na Birmânia, apoiaram a resistência francesa antes do dia D e até trabalharam com o Viet Minh na Indochina e com o exército de Mao Tse-tung na China. E Donovan? Donovan era o tipo de chefe que não ficava atrás de uma mesa. Ele estava presente na invasão da Riviera Francesa em agosto de 44. Se reuniu pessoalmente com o Marechal Tito na Iugoslávia. Operava de um andar inteiro de um hotel em Londres. E tinha uma filosofia que resumia bem o espírito do OSS. Um oficial que serviu com ele, William Casey, que depois viria a ser diretor da CIA nos anos 1980, disse certa vez: "Você não esperava 6 meses por um estudo de viabilidade. Você apostava que podia funcionar. Você não amarrava a organização com burocracia feita para cobrir a retaguarda de alguém. Você tomava a iniciativa, agia. E era isso que deixava o Exército e o Departamento de Estado loucos com a OSS. Foi nesse espírito de agir rápido, pensar diferente, usar qualquer ferramenta disponível, que o OSS produziu um dos documentos mais curiosos da Segunda Guerra Mundial. Um manual que não ensinava a explodir pontes ou assassinar generais. Um manual que ensinava a destruir organizações de dentro, usando a arma mais poderosa que existe, a burocracia. Então, estamos em janeiro de 1944. A guerra está começando a virar a favor dos aliados, mas ainda vai longe. O dia D só vai acontecer em junho. E o OSS de Donovan precisa de todas as ferramentas possíveis para minar o esforço de guerra nazista por dentro. Não bastava espionar e explodir coisas. Era preciso criar um arrasto constante, uma fricção permanente em tudo que a máquina de guerra alemã tentasse fazer. E é nesse contexto que nasce o Manual de Campo de Sabotagem Simples. Documento estratégico número 3 do OSS, datado de 17 de janeiro de 1944, assinado por William J. Donovan. Na capa, secreto. Na primeira página, o conteúdo deste manual deve ser cuidadosamente controlado e não deve cair em mãos não autorizadas. Isso era irônico, considerando que o objetivo inteiro era justamente colocar esse conteúdo nas mãos de pessoas comuns. Porque essa era a grande sacada do manual. O próprio documento explica logo no começo. Sabotagem varia desde atos altamente técnicos, que exigem planejamento detalhado e operadores especializados, até inúmeros atos simples que qualquer cidadão comum pode realizar. E é esse segundo tipo que interessa. Sabotagem simples não exige ferramentas especiais. É executada por um cidadão comum que pode agir sozinho, sem necessidade de conexão com nenhum grupo organizado e de um modo que envolve o mínimo de risco de detecção ou represália. E as armas desse cidadão sabotador? O manual é bem claro: sal, pregos, velas, pedrinhas, fios, qualquer material que uma pessoa normalmente teria em casa ou no trabalho. O arsenal do sabotador é a prateleira da cozinha, a lata de lixo, o próprio kit de ferramentas do dia a dia. Nada que levante suspeita. Donovan fez com que partes selecionadas do manual fossem distribuídas para cidadãos de estados inimigos através de panfletos, transmissões de rádio e contato pessoal por agentes do OSS. A ideia era simples. Se milhares de pessoas fizessem pequenos atos de sabotagem todos os dias, o efeito cumulativo seria devastador. O manual não economiza nas sugestões práticas. As primeiras seções tratam de sabotagem física, o tipo de coisa que você espera encontrar num documento de guerra. Quer sabotar um prédio? Comece um incêndio onde houver acúmulo de material inflamável.
Depósitos são os alvos mais óbvios, mas não se limite a eles. Se possível, faça com que o fogo comece depois de você já ter ido embora. Sabotagem em máquinas e equipamentos? Coloque substâncias abrasivas, pó de esmeril, areia, pedaço de metal, em caixas de engrenagens, mancais e qualquer parte móvel. Deixe motores funcionando sem lubrificação. Sobrecarregue circuitos elétricos. Coisas que causam desgaste lento, que parecem falhas normais, que ninguém consegue atribuir a um sabotador específico. Sabotagem nos transportes? Troque etiquetas de destino em cargas. Mande vagões para o lugar errado. Nos trens, faça acoplamentos mal feitos para que os vagões se soltem durante o trajeto. Nas estradas, espalhe pregos. Nos pneus, faça cortes pequenos que só vão estourar depois. Nas comunicações, o manual sugere algo quase poético na sua simplicidade. Embaralhe telegramas para destinos inimigos, de modo que seja necessário enviar outro telegrama ou fazer uma ligação de longa distância para esclarecer. Como fazer isso? Às vezes basta trocar uma única letra. O manual dá o exemplo: trocar minimum por maximum, de modo que quem receber o telegrama não saiba se era mínimo ou máximo que estava escrito. Uma letra, uma confusão enorme. Tudo isso tem uma lógica por trás. O manual reconhece que esse tipo de atividade, o chamado elemento humano, é frequentemente responsável por acidentes, atrasos e obstruções, mesmo em condições normais. O sabotador não precisa inventar problemas novos. Ele só precisa ampliar a margem de erro que já existe naturalmente. Descobrir quais tipos de falhas e decisões ruins são comuns naquele tipo de trabalho e fazer com que aconteçam com mais frequência. Até aqui, tudo mais ou menos dentro do esperado de um manual de guerra, certo? Incêndios, areia e motor, telegramas trocados, técnicas de guerrilha para cidadãos comuns. Engenhoso? Sim. Surpreendente? Nem tanto. Mas aí chega a seção 11 do manual. A seção 11 do manual se chama Interferência Geral com Organizações e Produção. Repare no título. Não é mais sobre incêndios, areia ou telegramas. Aqui o OSS abandona completamente a sabotagem física e entra num terreno muito mais sofisticado. A sabotagem invisível, aquela que não deixa rastro. A que ninguém consegue identificar como sabotagem porque parece o funcionamento normal de qualquer organização. O manual começa pela sabotagem que gerentes e supervisores podem praticar. São 8 táticas. 8. Vou ler cada uma e eu quero que vocês prestem atenção para ver quantas reconhecem no seu próprio trabalho. Tática número 1. Insista em fazer tudo pelos canais apropriados. Nunca permita que atalhos sejam tomados para agilizar decisões. Traduzindo, não importa se é urgente, não importa se o bom senso diz que dá para resolver com um telefonema. Tem que seguir o processo, tem que preencher o formulário, tem que passar por 3 níveis de aprovação. A burocracia como escudo contra a eficiência. Tática número 2. Faça discursos. Fale com a maior frequência possível e pelo maior tempo possível. Ilustre seus pontos com longas anedotas e relatos de experiências pessoais. Nunca hesite em fazer comentários patrióticos apropriados. Quem nunca teve um colega que sequestra a reunião para contar uma história de 20 minutos que não tem nada a ver com a pauta? Pois é, tática de sabotagem. Tática número 3. Sempre que possível, encaminhe todos os assuntos a comitês para estudo e considerações adicionais. Tente fazer com que os comitês sejam os maiores possíveis, nunca menos de 5 membros. Isso é genial. Quanto mais gente no comitê, mais difícil de chegar a uma decisão, mais agendas para conciliar, mais opiniões para acomodar, mais reuniões para marcar. A entropia organizacional no seu estado mais puro. Tática número 4. Levante questões irrelevantes com a maior frequência possível. Sem comentários adicionais, quem trabalha sabe. Tática número 5. Discuta minuciosamente a redação exata de comunicados, atas e resoluções. Sabe aquela reunião que empaca durante 40 minutos porque alguém quer trocar implementar por operacionalizar? Bem, sabotagem. Tática número 6.
Volte a assuntos já decididos na última reunião e tente reabrir a questão sobre se aquela decisão foi realmente a mais adequada. Essa é diabólica, porque não é só perda de tempo, é uma maneira de minar a confiança coletiva. Se toda decisão pode ser rediscutida infinitamente, nenhuma reunião é realmente uma decisão. Tática número 7. Defenda a cautela. Peça aos colegas que sejam prudentes e evitem pressa, que poderia resultar em constrangimentos ou dificuldades mais tarde. A cautela como arma, o medo de errar como ferramenta para garantir que nada aconteça. Tática número 8. Questione se a ação que está sendo tomada está dentro da jurisdição do grupo ou se pode conflitar com a política de algum escalão superior. Traduzindo, será que a gente pode fazer isso? Será que não precisa passar por alto escalão primeiro? É melhor verificar. Mais uma reunião, mais um e-mail, mais uma semana perdida. Essas são as 8. 8 táticas escritas em 1944 para destruir organizações nazistas. Agora me diz, quantas delas você viu acontecer nesta semana? Mas o manual não para nos gerentes. Tem instruções para funcionários comuns também, para o trabalhador do chão de fábrica, do escritório, do dia a dia. Algumas são práticas. Faça seu trabalho mal feito e culpe as ferramentas. Nunca passe adiante suas habilidades para colegas novos ou menos experientes. Faça tudo da forma mais lenta possível e dê a entender que está sendo cauteloso para não errar. Outras são quase poéticas na sua maldade. Invente o maior número possível de interrupções para o seu trabalho. Quando for ao banheiro, demore mais do que o necessário. Qualquer semelhança com o colega, ou você mesmo, que leva o celular para o banheiro e volta 20 minutos depois, não é coincidência, é doutrina militar. Tem também instruções sobre como sabotar o moral geral. Dê explicações longas e incompreensíveis quando questionado. Haja de forma estúpida. Seja o mais irritável e briguento possível, sem se meter em encrenca. Uma que é muito curiosa, mas curiosa mesmo, é essa. Chore e soluce histericamente em toda ocasião, especialmente quando confrontado por funcionários públicos. Isso está em um manual militar classificado como secreto. Chorar histericamente diante de um burocrata como ato de guerra. O mais perturbador de tudo não são as instruções em si. O perturbador é a lógica por trás dela. O manual reconhece algo que David Graeber explicaria décadas depois. Burocracias são sistemas que criam uma versão idealizada do processo perfeito e seres humanos reais nunca conseguem corresponder a ela. Os sabotadores do OSS não inventaram nenhuma dessas técnicas. Eles apenas entenderam que a forma mais eficaz de destruir uma organização era torná-la mais burocrática. A sabotagem física podia ser descoberta e reparada, mas a sabotagem burocrática, essa era indistinguível do funcionamento normal. Mas bem, a guerra acabou, o OSS foi dissolvido por Truman em outubro de 1945 e o motivo era puro medo político. O presidente via Donovan com profunda desconfiança. Ele chegou a chamar o OSS de uma Gestapo americana em formação e temia que uma agência com tanto poder de infiltração pudesse um dia se voltar contra os próprios cidadãos dos Estados Unidos. Donovan tentou manter a agência viva, lutou nos bastidores usando todo o seu prestígio, mas perdeu a batalha política. Wild Bill estava fora do jogo. 2 anos depois, em 1947, o Congresso criou a CIA, que herdou boa parte do pessoal, dos arquivos e da cultura organizacional do OSS. Donovan esperava que sua criação continuasse sob seu comando, mas isso nunca aconteceu. Wild Bill morreu em 1959, aos 76 anos, e está enterrado no Cemitério Nacional de Arlington. Hoje, uma estátua dele fica no lobby da sede da CIA em Langley. Quanto ao manual, ficou guardado, classificado, esquecido nos arquivos junto com milhares de outros documentos da guerra. Por mais de 70 anos, ninguém fora dos círculos de inteligência sabia que ele existia. Até que, em abril de 2008, a CIA desclassificou o documento e o publicou no seu site. O que aconteceu depois ninguém em Langley poderia ter previsto. O manual viralizou.
Não por causa das instruções sobre incêndios ou areia em motores. Viralizou por causa da seção 11. Porque quando as pessoas leram aquelas 8 táticas para sabotar organizações, a reação foi quase unânime. Isso é a minha empresa. Em 2015, 3 consultores de gestão publicaram um livro cuja premissa era simples. Aquelas 8 táticas OSS continuam devastando organizações modernas, praticadas inconscientemente por pessoas que não têm a menor intenção de sabotar nada. O manual de guerra se transformou em manual de diagnóstico corporativo. Talvez o mais inquietante seja a pergunta que esse manual levanta sobre a própria natureza das organizações. Os sabotadores não inventaram a burocracia disfuncional. Eles apenas a reconheceram como arma. A sabotagem organizacional funciona justamente porque imita processos que já existem naturalmente. Toda organização que cresce tende a criar camadas de regras, procedimentos e aprovações, que lentamente estrangulam o trabalho real. O manual só acelerou esse processo natural. Sucesso gera escala, escala gera complexidade, complexidade gera burocracia. Os mesmos mecanismos que protegem uma organização do caos também a protegem da mudança. Se isso é verdade, então toda organização bem-sucedida está destinada a se tornar exatamente aquilo que os sabotadores do OSS imaginaram. O gênio do manual não está em ensinar pessoas a destruir organizações. Está em reconhecer que organizações se destroem sozinhas. Os sabotadores só deram um empurrãozinho na entropia. Da próxima vez que você estiver preso numa reunião que poderia ter sido um e-mail, numa cadeia de aprovações que não faz sentido, ou ouvindo alguém reabrir uma decisão que já foi tomada 3 vezes, lembre que em algum lugar o fantasma de Wild Bill Donovan está sorrindo, porque o manual dele ainda funciona. Espero que vocês estejam sabotados. Até a próxima!